Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui para mais uma EBD online, como sempre, para ajudar você, com toda a humildade, falamos isso, para que você possa ter mais elemento, mais substância, para que você possa complementar seu material de estudo, que acompanha a lição, que acompanha um livro didático. Aqui nós acrescentamos algumas coisas a mais, apesar de lermos a revista, o livro para o aluno, para o professor, e damos aqui mais alguns apontamentos. O nosso projeto, o nosso propósito é que a sua igreja, é que você, como professor, como aluno, como amante das Escrituras Sagradas, possa realmente ser fiel, um fiel depositário na crença, no Evangelho, e ensiná-lo com toda a verdade, com toda a sabedoria e com toda a graça. Então nós vamos iniciar orando. Pastor Luiz, ora ao Senhor. Maravilhoso Deus, amado de nossa alma, Pai bendito, nós te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez, em mais uma escola bíblica online, ó Pai, para ministrar a Tua palavra. Meu Deus, que a palavra ministrada nesta noite venha alcançar corações, ó Pai, venha desfazer pensamentos negativos e venha edificar o Teu povo, ó Pai, pela instrução genuína, meu Pai eterno. Abençoa o nosso pastor presidente, dá a Tua graça, dá sabedoria, o abençoa, ó Pai, sê conosco que nos ajuda nesta hora. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos. Amém. Graças a Deus, e a nossa lição de hoje, está aqui o tema: o Senhor Jesus cura hoje. É a lição escrita pelo pastor Ezequiel Soares, de Jundiaí, nosso pastor, nosso amigo. E aqui está, é a lição de número 10, e estaremos tratando sobre essa temática tão importante, tão salutar. Você, meu irmão, que já está aí, ouvindo, obrigado pela sua participação, obrigado por sempre estar acompanhando, e vamos juntos em nome do Senhor Jesus. A lição, ela firma-se em 3 pontos: a cura divina na Bíblia, ok? O autor ele vai abordar esse assunto tanto no aspecto velhotestamentário, do Velho Testamento, ou neotestamentário, do Novo Testamento. A cura divina como parte da salvação. A cura acompanha a salvação, é parte da soterologia, estaremos falando sobre isso. E em terceiro lugar, a cura divina e os desafios atuais. Esse é o terceiro ponto que nós estaremos explorando aqui nessa aula de hoje. Como sempre, nós temos aqui o texto, eu esqueci de colocar aqui, Mateus 8, 16, 17. Ok? São essas duas referências que o autor tomou como base para escrever a lição de número 10. E antes de nós entrarmos nos pontos já citados, nós vamos começar com o texto do profeta Isaías, capítulo 53. Já está aí no ponto, pastor? Vamos lá. Eu quero dizer aos irmãos, a todos que nos escutam nesta hora, que essa temática ela é muito importante e nós estaremos abordando ela com toda a igreja. Vamos começar com o capítulo 53. Esse capítulo 53, eu dividi ele em 2 partes. A primeira parte, eu coloquei o Senhor na opinião dos homens, que vai de Isaías capítulo 53, 1 a 3, e dentro dessa primeira parte eu criei uma subdivisão, mais uma opinião dos homens sobre o servo, Isaías 7 a 9. Vamos começar com essa primeira parte, vamos lá. Isso. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens,
homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Pronto, aí ele leu até o versículo 3. 3. Se vocês analisarem, o autor começa dizendo quem deu crédito à nossa pregação. Observem que no próprio texto hebraico, que eu estou aqui com ele vai citar aqui lishemu ateno. Esse lishemu ateno, na verdade, quer dizer quem deu crédito às nossas ou à nossa notícia. Quem foi que deu crédito a ela? Essa pregação referia-se tanto àquilo que os profetas falavam, como também envolvendo o próprio profeta Isaías, ok? Então você pode prestar atenção que já naquela época já havia uma rejeição daquilo que o profeta, das notícias divinas que os profetas de Deus falavam, ok? Mas o mais interessante é que você tem aqui, desse verso 1 a 3, e depois 7 a 9, você tem a opinião dos homens sobre esse servo. Qual é a opinião que se tem? Primeiro, você vai analisar que Jesus é rejeitado. Segundo, você vai ver que Jesus é sem grandeza terrena. E terceiro, Jesus é sem apoio humano. Então prestem atenção que quando o pastor leu aí, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o quê? O braço do Senhor. Essa expressão, braço do Senhor, ela é muito importante porque no Velho Testamento, ela fala da ação de Deus. É como se Deus se intrometesse, se intervisse no cenário humano para operar milagre. Eu quero dizer para vocês que a vinda de Jesus, como Messias prometido, é uma intervenção de Deus no cenário humano. A isso nós iríamos chamar de milagre. É aqui que nós vamos começar. Aqui você deve entender que a vinda de Jesus na terra, ela já se processa como um milagre. E se você não partir desse pressuposto de ter a fé para acreditar no milagre da vinda de Jesus como sendo o agir de Deus, porque lá no Egito, Deus tirou Israel do Egito com o quê? Com um braço forte, com mão forte. E essa ideia que se tem dessa expressão braço forte é Deus agindo na intervenção humana. É Deus entrando, se entronizando no homem. Isso é tão lindo que quando a gente lê o próprio Mateus capítulo 1, 23, vamos lá, só para vocês terem ideia, depois a gente volta aí para Isaías. Vamos lá. Um 1:23, vamos lá. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, traduzido é Deus conosco. Então o milagre da vinda de Jesus é que Jesus, ele entra para o cenário humano por uma ação de Deus, um ato milagroso feito pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, se eu olhar para Isaías e não atentar que a vinda do Messias veio através do ato poderoso de Deus, eu jamais irei crer naquilo que Mateus vai falar, naquilo que Marcos vai falar, naquilo que João vai falar, naquilo que Lucas vai falar. Porque a vinda de Jesus a essa terra, ela se trata de um milagre. Entenderam? É um milagre. É por isso que a Bíblia diz em João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, a vinda de Jesus é um milagre. Só que para vocês terem uma ideia, quando você começa a ler na perspectiva da opinião dos homens, o Senhor, ele passa a ser o quê? Rejeitado. Vamos lá. Como é que diz o verso primeiro? O verso 2, começa do 2 agora. Porque foi subindo como renovo perante ele. Foi subindo como um renovo. Ou um rebentozinho de uma planta. A ideia aí desse renovo é como uma criancinha que ainda ela está pequena no seio da mãe.
Então ele surge como um pequeno renovo, sem muita glória, sem muita aparência. Vamos lá. E como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ou seja, ele era, na verdade, sem grandeza terrena. Não havia nada nessa figura que é apresentada pela opinião dos homens, de que Jesus tivesse algo para ser admirado, algo para ser atrativo. O próprio texto que o pastor leu aí diz que não tinha beleza e nem formosura. Essa é a ideia que se tem do Messias pela opinião humana. Ele é rejeitado, desprezado, sem grandeza terrena, por isso que a Bíblia diz era sem formosura, sem aparência, ou seja, não havia majestade, não havia glória para que as pessoas pudessem dizer, esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Senhor. Há muitos, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, há muitos teólogos, há muitos filósofos, em especial, vou trocar aqui, há muitos teólogos que se ligam com a teologia, filósofos que se ligam com a teologia, e que na verdade não têm uma crença perfeita no Jesus que a Bíblia apresenta. Simplesmente vê Jesus como um rejeitado, como um coitado, como um camponês, vê Jesus sem grandeza alguma. É por isso que o texto diz, olhando não tinha formosura, olhando para ele, não se via aparência para que o desejássemos. Então, quando o homem olha para Cristo, ele não vê o milagre de Deus na vinda de Cristo. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. É aqui que eu quero convidar você para prestar muita atenção no que eu vou dizer. No livro do pastor Ezequiel Soares, logo na introdução, ele fala sobre o próprio Benjamin Walfield, que ele vai dizer o seguinte, que esse homem, ele é o primeiro que trabalha a ideia de que os milagres, eles vieram só até os apóstolos. Daí, cessaram. Aí vem a crença cessacionista. Entenda que esse Benjamin é o primeiro que fala sobre isso. Não há um versículo na Bíblia e nenhum teólogo no mundo tem autoridade para dizer que os milagres cessaram, que foram só para os dias dos apóstolos. De maneira nenhuma. Ainda hoje é necessário fé para você acreditar que a vida, a ressurreição, a morte de Cristo, a vida, a ressurreição dele foi um ato que? Milagroso. E assim como muitos olhavam para ele e dizia, esse é rejeitado, desprezado. A expressão da Bíblia é, olha aí, ó, subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra, pronto. Então ninguém tinha nada para ter essa admiração, essa glória, ser atraído por Jesus. Não tem como. Prossegue aí com a leitura. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Pronto, essa expressão, era desprezado e mais indigno entre os homens, está aqui. Ele não tinha apoio humano. Jesus não tinha apoio humano. Por que ele não tinha apoio humano? Porque ele não era um ser que veio com aquela linguagem para expressar glória, para esbanjar poder, sabedoria. Não, seu nascimento é simples, sua vida é simples, suas mensagens são simples. E aqui, os homens não conseguem ver o milagre da vinda de Jesus. Não conseguem ver o milagre da vinda de Cristo. E deixa eu dizer uma coisa. Você só crê nas coisas de Jesus como milagre se te for revelado. Leia aí Mateus 16, 16 a 17. Vamos lá. Isso. E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aí pode ir. Não foi, é só isso aí. Eu quero isso aí. Não foi carne e sangue quem tu revelou. Quem te revelou. Mas meu Pai que está nos céus. Pai
que está nos céus. Observe que para Pedro abrir a boca e dizer assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, só através da revelação divina. Ok? Então, aqui você pode observar que muitos dão valor ao Jesus histórico, mas não dão valor ao Cristo do Evangelho. Porque o Cristo do Evangelho provoca. O Cristo do Evangelho mostra uma cruz que ele se tornou pecador por nós. Isso é muito interessante. A Bíblia é uma coisa maravilhosa. E eu quero fazer menção aqui, por exemplo, de Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann foi um grande teólogo, não temos dúvida. Só que eu quero dizer uma coisa. Ele não dava muito valor, ele não dava muita atenção também ao Jesus histórico. Foi até confrontado, ele foi até colocado em questionamento pelos seus discípulos e por outros. O que ele falava era que o mais importante era proclamar esse Cristo. Mas para ele não dava tanta atenção a esse, ele não se prendeu ao Jesus histórico. E para ele, essa conversa de Cristo, o Cristo da cruz, o Cristo que nasce de uma virgem, o Cristo que opera milagres, o Cristo que ressuscitou, o túmulo vazio, Rudolf Bultmann dizia que tudo isso se tratava de mito. Isso foi uma criação forjada, criada pelos discípulos de Jesus, pelos seguidores de Cristo, mas que na verdade não tinha tanto cabimento. Ou seja, eram relatos não verdadeiros. Quando ele se dedica à crítica da forma, ele procura mostrar, estudando essas questões das fontes, ele procura mostrar e dizer que, na verdade, aquilo que a igreja primitiva falava do Cristo do Evangelho, era tudo mito. Vocês se lembram que há um filósofo que fala muito bem da questão do mito fábula e do mito verdade. Quando se procurava naquela época falar da criação do mundo, da origem, aí tem lá atrás o mito fábula. Se está chovendo é porque o deus grego está mandando chuva. Se esse carro está andando é porque tem um anjo que empurra. Então se envolvia esses mitos. Mas aí vem um mito verdade. Mas só que esses mitos tratavam-se de narrações não verdadeiras, apenas fictícias, de aparência. Então, para Rudolf Bultmann, que também ele não se prendeu muito ao Jesus histórico, para ele poderia se proclamar um Cristo, o Evangelho, o Cristo da moral, o Cristo da perfeição, o Cristo da bondade, mas não se prender a essas questões de milagre, porque para ele, essas curas que Jesus fazia, os milagres, a ressurreição, tudo se tratava de uma questão mítica. Aí ele cria a questão da desmitologização. Rudolf Bultmann cria isso. Mas essa é a ideia de Bultmann. Se você pegar Bultmann e ligar ao fundamento da estrutura dele com Kierkegaard e também com Martin Heidegger, vocês vão ver que ele tem a sua estrutura nesse filósofo. Ele baseia o estudo do evangelho dele em Heidegger. Então, isso é muito perigoso. Por quê? Porque ele está também contaminado por uma filosofia humana. E eu quero dizer que evangelho, gente, crer em Jesus é uma questão de milagre, é uma questão de fé, é uma questão de você acreditar na revelação divina. Então, na opinião dos homens, quem é que vai aceitar um Jesus assim? Um Jesus rejeitado, sem aparência, como um pequeno broto, um Jesus sem grandeza terrena. Hoje todo mundo só quer seguir quem é grande. Hoje todo mundo só quer seguir quem tem mídia, quem tem grandeza. E Jesus não tinha nada disso. Sem expressão. O texto diz assim, olha, era de uma raiz, como uma raiz de uma terra seca. Vocês podem observar que até mesmo hoje, quando a gente analisa o aspecto sociológico, alguns que são aqui do Nordeste são desprezados pelos que são do Sul, não é assim? Outros são desprezados porque faz parte de uma cidade pequena. E aqui Jesus é desprezado porque, na opinião do homem, quem é que queria aceitar esse Jesus dessa forma?
É por isso que muitos hoje procuram dar valor ao Jesus histórico, mas não o Jesus, o Cristo vivo, que morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Jesus, ele não deve ser a mensagem pregada apenas para gerar um efeito de moralidade, apenas para gerar uma conscientização mental na vida do homem. O Jesus que morreu na cruz, ele quer nos salvar dos nossos pecados e nos dar vida e vida com abundância. Então, essa primeira parte, ela trata dessa opinião. Agora, vê do 7 a 9, vamos lá. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo disso... Não, Isaías. Isaías 7, 9. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Isso. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Então pronto, o que ele está dizendo aqui? O profeta Isaías está mostrando que na opinião dos homens, Jesus é o sofrimento, ou Jesus é um sofredor, é o Messias, que tem um sofrimento trágico, porque ele era um inocente, levado para Caifás, para Herodes, para Pilatos. Esse homem tão simples, era um inocente, foi julgado de modo cruel, um homem bom, e ele morreu. Então ele é o Messias que sofre, mas é um ser inocente. É tão somente essa ideia que alguns têm do Messias, é a opinião dos homens. Quando as pessoas atentam para o Senhor Jesus apenas pela opinião, pela lógica humana, vai ver isso aqui, Jesus era um ser muito bom. Jesus era um Buda, Jesus era um iluminado, Jesus era um pacificador, Jesus era um filósofo. Coitado, massacraram ele, até esse cara, né, assim? Esse cara que só queria a paz, só queria o bem, um revolucionário. Não, senhores, essas duas opiniões são as opiniões humanas. Se você não olhar para Jesus pela fé, você nunca vai deparar-se com Cristo glorioso. E eu quero dar um conselho para você que estuda teologia, para você que lê Rudolf Bultmann, Paul Tillich, para você que lê Calbart, para você que lê Emil Brunner, para você que lê o que você quiser. Todos esses homens falavam de Cristo, mas para entender e compreender o Cristo verdadeiro, é só pela revelação de Cristo, e isso é pessoal. Isso é pessoal. Quando Jesus toma conta de você, como Deus usou Pedro, inclusive o próprio apóstolo São Paulo, Jesus se revelou a ele. Paulo não ficou em um seminário, em uma academia, procurando entender quem era Jesus. Há um bocado de gente aí negando Jesus, negando o evangelho, negando a fé, negando as fontes escriturísticas. Agora, quando você olha, essa é a opinião dos homens. Não, Jesus era um camponês, Jesus era uma pessoa qualquer, era um ser rejeitado, era um revolucionário, era um falso profeta, era um falso Messias. E naquele tempo já tinha pessoas que diziam isso de Jesus. O que é que os homens estão dizendo? Jesus pergunta. Um diz que tu és Elias, outro diz que tu és João Batista, outro diz que tu és alguns dos profetas, Jeremias, outros diz que tu és o impostor. Olha para mim aqui, ó. Se você lê a Bíblia se rendendo e acreditando no Deus verdadeiro, Cristo vai se revelar para você. Cristo vai se revelar para você. Isso não é questão de estudo de academia. Isso não é questão de pesquisazinha de laboratório dentro de gabinete. Isso aqui é você quando tem fé. É por isso que a Bíblia diz assim: todo aquele que se aproxima. Hebreus, leia bem aí, 11:6. Eita, glória a Deus. A Bíblia é maravilhosa. Vamos lá. 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus... Para aí. Sem fé... é impossível agradar-lhe. Olha para mim aqui, bora bem.
Ah, eu estou fazendo teologia sistemática, teologia histórica, eu estou agora na teologia contemporânea, que abrange todas essas teologias que eu estou dizendo bem aqui. Ah, eu estou agora fazendo teologia contemporânea, eu estou estudando a parte da teologia radical, Rudolf Bultmann, Paul Tillich, é até chique isso, não é assim? Ah, eu estou estudando agora Paul Ricoeur, eu estou estudando agora Leonardo Boff, eu estou estudando, olha para cá, isso aí nada te salva, e nada provoca mudança em você. Entendeu? Nada provoca mudança em você. E nada provoca mudança no mundo. Se o mundo fosse melhorar com o que escreveu os antigos, os modernos e os pós-modernos, os problemas do mundo estariam resolvidos. Estão resolvidos? Nenhum deles conseguiram resolver nada. Nenhum deles. Então eu quero te dar um conselho aqui. Todo aquele que se aproxima de Deus tem que ter o quê? Fé. E ele está dizendo, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus, lê aí de novo, eita coisa boa. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. Aí se você busca Ele com a fé, Ele é galardoador dos que o buscam. Não é assim que está na Bíblia? Ah, então a opinião do mundo, a opinião daquele teólogo frio, vai ser essa daqui. A gente observa, eu quando pego uma teologia de Rudolf Bultmann, de Paul Tillich, dá quase 2 livros desse aqui da Bíblia, aí você diz assim, o cara produz. É uma produção sem efeito. É uma produção sem efeito. O que deve ter efeito é a fé do Cristo que ainda opera hoje. E enquanto alguns estão dizendo que Ele não existe, que Ele não é verdadeiro, que Ele não está aí, tem muitas pessoas no mundo e na igreja que estão vendo o agir de Deus, o trabalhar de Cristo, porque Hebreus 13:8 diz, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E acabou-se a conversa. Agora, Cristo, para tu viver Ele, ter experiência com Ele, é quando você se chega para Ele e diz assim, Senhor, fala comigo, aqui está a tua Bíblia, Senhor, alguns dizem que não é verdade, Senhor, alguns negam a tua palavra, mas Senhor, eu quero ter um encontro aqui contigo agora, só você e Ele vai ao teu encontro, Ele vai buscar você. Todos que fizeram isso encontraram. Agora se você, isso aqui não existe, o próprio Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus 6, que não é bom pegar as pérolas e jogar para quem? Aos porcos, não é assim? Então Ele não vai se revelar para quem não quer, Ele só se revela para quem quer, pronto, foi assim que aconteceu. Então vamos lá, terminamos essa parte, e do lado divino, como é que Deus apresenta esse servo sofredor para nós? Aí agora começa aí, pastor, 4-6 de Isaías, vamos lá. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, isso, e as nossas dores levou sobre si. Peraí, verdadeiramente? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas enfermidades. Olha aqui, no texto está aqui, ó, Haleino, ok? Que é roli, doença. Você tem aqui, olha, Haleino, essa expressão aqui, doenças, ok? Doenças. Ele tomou as nossas doenças. Aí diz enfermidade, não é isso? Vamos lá. E as nossas dores. E as nossas dores, olha aqui, ó. Aqui está no texto hebraico, o marioveino, essa expressão aqui, ela fala, sabe de quê, meus irmãos? Que Ele tomou as nossas dores físicas e as nossas dores psicológicas, mentais. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Prossegue. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ferido de Deus, não é isso? E oprimido. E oprimido. Observem, irmãos, que você tem aí traspassado. Onde é que está aí? Lê aí. Traspassado. Achou? É o 5. Mas Ele foi ferido. Isso, foi ferido. Pelas nossas transgressões. Pelas nossas transgressões. Isso. Moído pelas nossas iniquidades. Isso.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vocês sabiam que Jesus assume, olhe para cá, no Velho Testamento, quando alguém cometia um crime, o sangue daquela pessoa caía sobre aquele que havia cometido o crime. E aonde ele fosse encontrado pelo vingador, ele poderia matar ele. Jesus se torna um pecador, ele assume os meus pecados, os teus pecados, ele que era puro, que não tinha pecado, é isso que Deus está dizendo. Ele assume os meus e os teus pecados, e ele passa a ser maldição, ele passa a ser um fora da lei, ele passa a ser um transgressor, ele passa a ser um rebelde. E agora, ele tem que morrer, porque ele não tinha pecado, mas tornou-se um pecador. Lê bem aí Números 35, 19, só para a gente ter uma ideia. Vamos lá. 35, verso 19. Vamos lá? O vingador do sangue matará o homicida. Olha aí. Encontrando, matá-lo-á. Pronto. O vingador, leia isso de novo. O vingador do sangue isso. Matará o homicida. Isso. Encontrando, matá-lo-á. Então ele se tornou criminoso por nossa culpa. Então como é que Deus vê o servo dele que vem? Primeiro, Jesus vai vir como redentor vicário. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído. Essa palavra moído, esmagado. O castigo que nos traz paz. Ou seja, tudo que Jesus ia assumir, ele ia trazer a paz, como está em Romanos 5, primeiro, justificado, pois, pela fé. Temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Isso não vem. Por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, Jesus vai trazer a paz, não é apenas um sentimento de um bem-estar. É a paz que nos dá o direito de estar na presença de Deus, porque agora estamos livres dos nossos pecados. Ou seja, da perspectiva de Deus, esse servo que vai sofrer é o redentor da humanidade. Da perspectiva de Deus, esse servo que vai tomar as nossas dores e as nossas doenças. Quais são elas? Psicológicas, físicas. Ele vai vir e vai nos redimir. E aí eu ligo aqui, eu ligo Isaías 53 com Mateus 8, 16 e 17. O que acontece lá? Vamos lá. Vamos lá. Mateus 8, 16 e 17. E chegada a tarde, sim, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Pronto, vira para cá, meu filho. Estão vendo? Enquanto que da perspectiva, irmão, é linda a Bíblia, eita, mas eu gosto da Bíblia. Da perspectiva humana, o Senhor Jesus é um rejeitado, é um desprezado, é sem beleza, é sem apoio. O valor que se dá é ao Jesus histórico, é ao Jesus histórico, não ao Cristo da cruz. A opinião dos homens é que ele é um homem que sofre injustamente, é um coitadinho. Da perspectiva de Deus, ele é o servo que vem para nos redimir. Aleluia. Ele é aquele que vem para tomar as minhas dores, as nossas doenças, quer seja físicas, mentais e espirituais. É por isso que no Salmo 103 o salmista diz: bendiz, ó minha alma, e tudo que há em mim bendiga o seu. Bendiz, ó minha alma, e não te esqueças de nenhuma de seus benefícios, porque Ele, quem perdoa todas as tuas, e sara. Pronto, ou seja, iniquidade, pecado, enfermidade, o Senhor sara a nossa vida física, sara a nossa vida mental. O Senhor te cura da depressão, meu irmão. O Senhor te cura de câncer. O Senhor te cura desse aneurisma, dessa doença, do Covid. Nós vamos já falar sobre isso. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês. É aqui. Mateus capítulo 53 liga com o aspecto profético de Mateus, Isaías 53 com Mateus, ou seja,
O que Jesus faz, curando os enfermos, curando os doentes, ressuscitando os mortos, curando o surdo, cego, era um sinal, eram as credenciais dele. Vocês estão entendendo? Assim como Deus deu poder para Moisés com a vara, ela virando serpente, as pragas que ele clamava e vinha para o Egito, era sinal de que Moisés era o profeta enviado de Deus. A prova de que Jesus também era o redentor enviado, era a prova dos sinais. A credencial que dava autoridade para Jesus, para mostrar que ele era o Filho de Deus, enviado de Deus, eram o quê? Os sinais. Sinal de poder para perdoar pecado. Vamos lá, Mateus 9,6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Vamos lá, vamos só abrir aqui uma análise desse texto. Jesus chega, aí coloca lá o paralítico na frente dele, ele vê o esforço dos amigos, aí ele diz assim, filho, perdoados são os teus pecados. Perdoados são os teus pecados. O que a multidão fez? Esse cara, ele está pecando com blasfêmia, porque só tem um que pode perdoar. Quem era? Os judeus sabiam que só tinha um que perdoava. Aí pronto, aí Jesus diz assim, ora, qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico. Ou, vamos lá, aí vocês três aqui, tem 4. Qual é o mais fácil? O mais fácil qual é? Pode participar, eu quero a participação de vocês. Era mandar ele levantar, não é isso? Pronto. Eu li um teólogo que ele disse que nenhum dos dois é fácil, né? No aspecto humano. Porque nenhum homem tem poder para chegar ao paralítico e dizer, levanta. Porque qualquer pastor só pode fazer isso se Deus fizer. E o mais pesado do aspecto humano, porque eles entendiam que Jesus era humano. E pelo lado humano, nenhum homem pode mandar um paralítico andar. Você vê que um médico estuda aí 8 anos, 10 anos, 12 anos, e o médico ele diz assim, olha rapaz, tu já está bom, pode andar. Ele diz? Não. Ele faz uma bateria de exame, ele faz a operação, ele faz todo o processo. Aí Jesus diz, olha, nenhuma das duas são fáceis. Mas para vocês saberem agora que eu sou Deus. Aí ele pronto, filho, levanta, pega a tua cama e vai embora. Aqui ele diz, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem? Pronto, está aqui, na terra. Então, quando Jesus curou, quando Jesus libertou, lá em Mateus 11, quando você vê João Batista, és tu que havia de vir, haveremos de esperar outro. Aí Jesus disse, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados, aos pobres o evangelho é pregado. Tudo isso era sinal de quê? De que ele era o Messias que tinha autoridade para salvar. É muito importante quando você atentar para as curas relacionadas a Jesus, é que elas estavam evidenciando que ele era o profeta enviado, o Messias. Ele não era um coitadinho, ele não era um rejeitadozinho, ele não era sem apoio, ele não era sem valor. Enquanto os homens vêm assim, aí Jesus chega, cura, liberta, salva, transforma, e a multidão glorifica o nome dele. Eita, glória a Deus. Eita, glória a Deus. Isso aí continua. Aí aqui você vem o triunfo do Messias, ok? Que é o verso 10 ao verso 12. Vamos lá. É a última parte de Isaías. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si.
pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele foi sobre si, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Pronto. Agora, final, você tem o triunfo do Messias, através da morte e da ressurreição de Jesus. Ele é como um guerreiro que traz os despojos da guerra, e aqueles que estão em Cristo vão prosperar, aqueles que estão em Cristo vão ter vitória, aqueles que estão em Cristo vão receber a paz perfeita, a cura perfeita, a bênção do céu, porque a obra de Cristo na cruz do Calvário, ela faz duas coisas: ela traz a redenção do pecador, traz a libertação do pecador e garante a paz, a alegria, a felicidade e a restauração para a vida. Ou coisa boa, meus irmãos, é a Bíblia. Amém? Ok? Então vamos lá. Primeiramente, a cura na Bíblia. Como era a cura divina na Bíblia? Lá no Velho Testamento. Como era que a cura era vista? O pastor Ezequiel Soares, ele diz que Israel, conforme Êxodo 15, 26, vivia a cura divina como uma promessa. Sabiam disso? Lá no 26 ele diz: se vocês me ouvirem, se obedecerem, se guardarem os meus mandamentos, nenhuma das pragas que eu enviei sobre o Egito vão cair sobre vocês. Então Israel vivia a vida. Lá no tempo primitivo deles, eles viviam a vida deles dependendo da graça, do poder soberano de Deus, porque eles acreditavam que o Senhor curava. Ok? Eles acreditavam que o Senhor curava. No tempo do Velho Testamento, não havia um desenvolvimento científico no campo da medicina, de maneira nenhuma. E há muitos questionamentos sobre essa expressão médico, que alguns fazem. Me veja bem aí, Jó 13, 14, rapidinho. Jó 13, 14. Depois, 2 Crônica 16, 12. Vamos lá. Por que razão tomaria eu a minha carne? Jó 13, 14. Por que razão tomaria... 13, 4. 13, 4. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos, médicos que não valem nada. Olha aí, está vendo? Não havia um avanço na medicina como hoje. Haviam médicos, e alguns até acreditam que muitos lidavam, não tinham tanta experiência, não tinham tanto desenvolvimento, e alguns lidavam com magia, alguns lidavam com outras coisas e acreditavam nisso. Você vai ver que a Bíblia fala de médico lá em Gênesis. Vamos ler Gênesis, primeiro, capítulo 50, vamos lá. Verso 2. Esses médicos, já o Egito tinha a sua evolução, e eles embalsamaram o corpo de Moisés, de José. Vamos lá. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem o seu pai. Aliás, seu pai, isso. E os médicos... Mas também embalsamaram de José quando ele foi sair, ok? Por isso que eu fiz essa troca. E os médicos embalsamaram a Israel. Estão vendo? Dentro da própria perspectiva judaica, do povo de Deus, não havia avanço de médico, não havia avanço de medicina. O sacerdote, vocês sabiam? O sacerdote, ele atuava como um médico, mas ele não era médico. No caso da lepra, da praga, quem é que avaliava? Era o sacerdote. Mas é muito interessante que o pastor, ele fala aqui, nesse primeiro ponto, da importância da higiene e da importância da alimentação. É claro que na perspectiva do Velho Testamento, a higiene e a alimentação, ela estava muito ligada às cerimônias judaicas, aos ritos cerimoniais. Já na perspectiva do Velho Testamento, está mais com uma questão de saúde pública. Mas lá no Velho Testamento, essa questão, ela estava também atrelada, ligada a esses fatores. Isso era tão sério que quando você pega Mateus 15, eles disseram: teus discípulos comem sem lavar as mãos. Aí Jesus desfaz e diz: olha, o que contamina um homem não é o que entra, é o que sai. É claro que Jesus não estava desprezando a boa higiene. Mas é interessante você observar que lá no meio do povo de Deus, vivendo no deserto, a questão da higiene, ela já era forte.
A questão da comida já era forte. O Senhor Deus, Ele deu várias instruções. Se você ler Levítico 12, Levítico 15, Levítico 17, todas as instruções que o Senhor deu para o bem da mulher, para o bem do homem e sobre as comidas, não era para salvação, era para o bem do próprio corpo humano. Por exemplo, o porco é um animal, ele é um animal muito flexível para bactérias. E no deserto ele estaria mais tendente a isso. Então o Senhor proíbe de comer o porco. Mas eu pergunto aqui a vocês, quem foi que criou o porco? Foi Deus. Então se Deus criou o porco, esse porco não presta? Ele é imundo? De forma alguma. Essa questão lá em Gênesis 1, 30, 31, a Bíblia diz, e viu Deus que tudo que ele criou era bom. Essa questão do animal era para preservar a saúde dos israelitas caminhando pelo deserto. Mas eu li um teólogo que diz que assim como há bactéria na carne do porco, há também bactéria na carne do gado. Não é assim? Mas o Senhor não nos deu, irmão, a salvação por comida. A salvação veio por Jesus Cristo. Tu pode comer e espocar o bucho. Tu pode, o problema é que tu pode pegar doença. Tu pode ficar gordo demais. Claro que tem as pessoas que são obesas, né, por questões de saúde. Que aí é preciso de um tratamento médico. Agora tem outros que é fome. Come demais. Come demais, é um absurdo. Aí fica doente. Vai dormir com a barriga cheia, aí de madrugada levanta morrendo. Jesus tem misericórdia de mim. Não, Senhor. 23, vê bem aí, Provérbio 23, 2 ou 3. Rapidinho aí. Aí eu vou te dar esse conselho aqui, nessa oportunidade. Faz isso. Come demais, vai para os cultos à noite, termina os cultos, aí vai para a casa do irmão, come farinha, come panelada, come buchada, entra em pão com manteiga, aí fica morrendo de noite. Meu Jesus, tem misericórdia. Põe uma faca na tua garganta. Bota uma faca nessa tua garganta, morto de fome. Se és homem glutão. Se tu é morto de fome. É para a tua saúde. É para o teu equilíbrio, não é assim? Não é suvina não, é para o teu equilíbrio, é para o teu bem. Ok? Paulo diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Carne de porco não vai impedir de nós entrar no céu, porque o sangue de Jesus Cristo é que nos garante a entrada no céu. Não é carne de frango, não é carne de porco, não é a comida, não é a bebida, mas sim a fé em Jesus Cristo. Agora, Paulo, Jesus, lá no Velho Testamento, o sacerdote, ele falava da importância do equilíbrio. Nessa questão do cachê, da comida, ele falava sobre o equilíbrio. E a higiene. É muito bom o irmão ter os asseios, andar todo bonitinho, vai comer, lava as mãos, previne, evita, não é assim? Mas você pode observar que o pastor leu Gênesis 50, verso 2, falando de médico lá no Egito, já era mais avançado. Em Israel, não. Ele leu também Jó 13, 4, falando de médicos que não sabiam de nada. E ele vai ler mais uma referência, 2 Crônicas 16, rapidinho aí, verso 12. Isso. E Asa caiu doente de seus pés no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. Ok? Ele não buscou ao Senhor, mas aos médicos. Nesse caso aí também acredita que se tratava de médicos estrangeiros, não de médicos dentro do convívio de Israel. Porque Israel acreditava muito na cura divina, que era uma promessa. Era uma promessa. Ok? Aí nós vamos tratar disso agora. Então você tem aqui a cura divina na Bíblia, no Novo Testamento, não tem nada a ver com questões cerimoniais. A cura está relacionada a uma questão de saúde pública. Ainda que fosse escassa, mas a ideia era que a cura divina, a saúde estava atrelada a essa questão pública e também ao bem-estar do ser humano. Ok? Essa é a primeira perspectiva que nós queremos falar aqui. E no ponto 2, a cura divina como parte da salvação. É claro que toda doença, todos os males no mundo, Deus criou? Quem foi que criou? Ele já sabe. Romanos 5,12, a Bíblia diz que por causa do pecado a morte.
Então, quando o homem peca, Gênesis 3 diz, maldita é a terra. Maldita é a terra. Vamos ver aí 3, 18, 19. Então, enquanto ele olha, vem para cá. Maldita é a terra. Todo tipo de bactérias ruins, todo tipo de maldade, todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade, não veio de Deus. Todas essas misérias, essas mazelas, elas são consequências do pecado. Vamos lá. Maldita é a terra por causa de ti. Pronto. Maldita é a terra por causa de ti. Por causa do homem, não por causa de Deus. Então, quando o homem peca, o pecado traz as suas consequências. Se você lê Isaías 53, ele diz assim, éramos como ovelhas desgarrado. O pecado fez do homem uma ovelha sem pastor, sem controle, sem direção. Quando o homem peca, o cenário tão lindo que Deus fez, a terra tão bonita, a fauna, a flora, a saúde que o homem tinha. Adão, ele não era imortal, mas ele poderia viver eternamente. Mas o pecado trouxe essa consequência. Então, maldita é a terra por causa do homem. Então, nesse ponto 2 aqui, vem a questão, a cura divina faz parte da salvação? Sim, porque quando eu citei aqui Isaías 53, eu mostrei que Jesus Cristo, ele veio para desfazer esse cenário, porque ele é o segundo Adão. E ele vem para resgatar a humanidade daquela consequência do pecado e trazê-la para um platô maior, que é de paz e salvação. Primeiramente, vem a cura da alma. Primeiramente, vem a cura do pecado. A cura do pecado. Pastor Ezequiel Soares, ele diz assim, geralmente, e ele falou certo, geralmente, em primeiro lugar, vem a salva e depois a cura. Eu pergunto aqui aos alunos, quando Jesus Cristo veio, em Isaías 53, e trouxe a promessa da cura para o pecado e para o corpo, já se cumpriu? Sim ou não? O que vocês acham? Participe aí. Jesus não veio? Ele não trouxe a salvação? Todos que aceitam têm salvação? E todos que aceitam a Cristo podem ter a cura física e mental? Podem. E eu pergunto, e todas as nossas enfermidades serão curadas? Ah, verdade. Agora sim, todas elas serão curadas. Isso não quer dizer que vai ser nessa vida. Entenderam agora? Que é aí o que muita gente não entende. Por exemplo, o cristão que aceitou Jesus, ele já tem a maldição do pecado cancelado. Porque agora ele tem vida e vida com abundância. Mas ainda não se completou a saída dele desse corpo de dor, de ignominia, de pecado, de gemido. Aí Paulo diz em 1 Coríntios 15, quando o que é mortal, se revestir, ou seja, o crente ainda, vivendo em Cristo nessa terra, ele pode ter Covid, ele pode ter câncer, ele pode ter aneurisma, ele pode ter o que mais? Doença na coluna, diabetes, ele pode ter tudo isso. Ah, pastor, mas eu sou crente, eu sou serva de Deus, por que eu adoeço? Porque você ainda não passou pelo processo da transformação. Pronto, Cristo está em você, você tem um Espírito Santo, mas ainda é mortal. O teu corpo não se revestiu da imortalidade. Quando você lê Apocalipse, a Bíblia diz que lá no céu não vai ter cemitério, lá não tem luto, lá não tem dor, porque as primeiras coisas, aí pronto, aí aquilo. Meus irmãos, vamos lá, é o 15:49, lê bem aí rapidinho, 1 Coríntios. Eita, glória a Deus. Eu tenho que explicar isso aqui porque tem muita gente que confunde. E assim, 15:49 de 1 Coríntios. Isso. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Isso, vai. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Isso. Eis aqui vos digo um mistério. Eita glória! Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados,
Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E isso que é mortal se se revista da imortalidade. Pronto. Então preste bem atenção. O crente aceitou Jesus como Salvador. O crente tem a paz de Jesus, já está perdoado, sim ou não? Mas ainda tem um processo que não terminou. Qual é o processo? A transformação do corpo. Então, o que Isaías está falando e o que o Mateus está falando, prova que Jesus é dono de todo o poder nos céus e na... Ele cura de toda doença e de toda enfermidade. Toda doença que tem no mundo, ela veio do quê? Do pecado. Agora preste bem atenção. Nem toda doença que o crente está passando é porque ele tem pecado. Lá em João diz, quem pecou? Está lá no 5. Ele ou seus pais? Né? Nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso é para se manifestar. E quando você lê no 9, dá a ideia de que aquele menino pecou. Não é assim? Vamos ver lá, João 9. Rapidinho. Eita, glória a Deus. Hein? E isso, às vezes, falta de cuidado, não é isso? Às vezes, falta de cuidado, falta de higiene. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. Isso. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Sim. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Pronto. Agora vamos lá para o 5, capítulo 5. Capítulo 5 de João. Isso. Isso aí é o 9, não é isso? É, o capítulo 9. Vamos lá. 5 quanto? Pode ir. Depois disso, havia uma festa entre judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia a grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, certo? Certo. Esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Aí tu vai lá para o final da cura. Tá. Lá para o final da cura. Olha o que Jesus disse para ele. De João 5. João 5, 14. Isso. E depois disso, Jesus encontrou no templo e disse, eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Pronto. Aí, a ideia é que essa doença veio de quê? Pecado. Pronto. Mas nem todo crente que está doente, um exemplo é Jó. Jó tinha pecado, mas ele tinha uma elefantíase, uma doença no corpo, que tomava o corpo dele todo, e ele não tinha pecado. Ali era uma prova de Deus para ele. Então, nem todo crente que está doente é sinal de quê? De pecado. Eu conheço homens de Deus, mulheres de Deus, que são sinceras, são sinceros, mas eles vão ter doença, porque ainda estão como? No corpo. Vocês sabiam, eu li um autor que fala sobre cura, ele diz que se você ficar dentro de um quarto, sozinho, você ali mesmo contrai doença, porque no teu próprio corpo tem células que provocam isso. A doença aqui não vem de fora, vem de dentro. Vem de dentro. Então eu quero dizer para vocês que enquanto você estiver nesse corpo, mesmo sendo um homem de Deus, sendo uma mulher de Deus, você ainda não foi transformado completo. Você ainda tem essa carne, e essa carne adoece. Não é a alma que vai adoecer, não é o teu espírito que adoece, é a carne. E essa carne está sujeita às enfermidades. Agora, quando tu passar por esse processo, doença nenhuma mais vai ter poder, porque a Bíblia diz que lá no céu vão entrar os lavados no sangue de Jesus, transformado, porque o mortal se revestiu. Aí pronto, aí acabou, não tem mais corpo velho de dor, não tem mais corpo de gemido. Quando Paulo chama corpo de glória, é porque o Senhor vai nos dar um corpo que não está mais sujeito a essa vida aqui, a lei desta vida. Ok? Então, que quando Jesus Cristo, Ele toma as nossas dores, as nossas enfermidades, Ele traz a salvação, Ele também vai nos dar a cura de todas as, lá no futuro. Ele pode curar agora, Ele pode libertar agora, e tem coisa que está na sabedoria e na onisciência de Deus. Tem uns que Ele cura, e outros que não cura. Tem uns que são preservados do Covid, e outros não são. Como é que eu explico isso? Eu não sei. Eu só sei que Deus é quem faz o que Ele quer. Ele faz o que Ele quer. Tem coisa, irmão, que a gente não entende. Tem irmão que tem fé. O Senhor não cura ele, o Senhor leva. E tem outros que até duvida e o Senhor cura. Eu vou mostrar na Bíblia, só para vocês terem uma ideia. Naamã, capítulo 5, lá de 2 Reis. Nós não vamos ler, mas vocês já sabem. Quando Naamã
ele vai para buscar a cura, ele vai no espírito de egoísmo, não é assim? Ele vai no espírito de grandeza, e até quando ele está descendo nas águas, que tem irmão que diz, primeiro mergulho, umidade, segundo mergulho, nada disso. Ele estava se mergulhando todo o tempo, era reclamando, cheio de coisa, tantos rios bons na minha terra, e aí eles vão me mandar eu banhar aqui. Aí é o que veio interessante, a Bíblia diz que quando ele deu o último mergulho, a sua pele saiu purificada. Aí ele disse, eu sei que agora há Deus, há homem de Deus aqui. Então pronto, mas o Senhor curou aquele homem que não tinha o quê? Que não tinha fé. São coisas de Deus, ok? Aí vem, e a cura divina e os desafios atuais. Quais são os desafios? Cessaram? Não tem nada de cessar. Se você crê que Deus deu poder, se você viver pela oração, ainda hoje o Senhor pode curar. Agora eu só quero dizer uma coisa, nós temos que entender. Ele pode curar, aqui tem 2 pastores da igreja aqui, filma aqui a cara deles. Eles sabem. No culto eu digo, vamos orar aqui pelos enfermos, não é assim? Vamos fazer a oração da fé. O irmão chega para mim, vire para cá agora. O irmão chega para mim, pastor, o irmão aqui está doente, o irmão aqui diz, Jesus pode curar. Eu nunca digo, ele vai curar agora. Faça isso não. Eu digo assim, ele pode te curar, e eu vou fazer a oração, porque a oração da fé pode salvar e pode curar o enfermo. Ok? Pode curar, pode libertar. Agora deixa eu te dizer uma coisa, nem todo crente vai ser curado, nessa terra, porque no final ele vai. Mas nessa terra nem todo crente vai ser curado. Uns o Senhor vai curar e outros ele vai levar. Você quer saber como é milagre? A igreja estava orando por Pedro, sim ou não? Lá em Atos 12. Será que ela não orou pelo Tiago também? Orou, mas era o dia do Tiago morrer. Pronto, só isso. E eu tenho que entender isso. Vamos lá para Lucas 4, 25. Só para vocês terem uma ideia. Como é que diz? Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias. Isso. Quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses. De sorte que em toda a terra houve grande fome. Mas a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Hein? Tinha quantas? Milhares, várias. E ele só foi enviado aonde? Para Sarepta. Aí vamos lá, olha o que é Bíblia, vai. Seguindo. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. Mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Só o Naamã. E tinha muitos? Leprosos. E você quer ver mais? O sacerdote, ele não tinha remédio para lepra, ele só fazia um diagnóstico. E ele não orava, nem botava a mão, seja curado. Por quê? Eu não sei. Eu só sei que a Bíblia diz que tinha muitas viúvas, mas Deus só mandou na casa de uma. Tinha muitos leprosos, Deus só mandou, pronto. Então é assim. Mas o importante é eu saber que no aspecto soteriológico, o que Jesus fez no Calvário por mim vai redundar na salvação geral e também ele vai retirar toda a maldição do pecado que trouxe toda a enfermidade. É só isso, meus irmãos. E eu quero que você entenda isso, porque se você pregar, Jesus vai curar, e se ele não cura, tu está até comprometendo o evangelho, porque você não está dizendo a verdade. Olha, irmãos, nós podemos orar, Jesus cura, vem aqui, nós vamos orar, Deus vai abençoar, pronto, é só isso. Mas ele cura quando ele quer, como ele quer, no dia que ele quer, porque o poder e a glória é dele. Mas eu preciso entender. Ele pode, isso, porque a cura também, pastor Ezequiel Soares diz, eu concordo, ela acontece também por meio do médico. Às vezes o médico ele não está sabendo como lidar, mas o Espírito Santo vai orientando, vai abençoando, e o Senhor vai usando o médico, porque lá em Mateus 9, Jesus diz, os sães não necessitam de médico, né? Mas sim os doentes, né? Então é muito importante vocês atentarem para essa particularidade aqui. Então nós já falamos Lucas, que nem todo mundo ele supriu e nem todo mundo curou da lepra. Só curou? Só um. Nem todo mundo Jesus vai curar. E para finalizar, qual é o desafio? Hoje você pode observar, Paulo era homem de Deus ou não era? Paulo orava e Jesus curava ou não curava? Mas ele foi curado da doença dele? Nós não vamos entrar aqui no debate o que era o espinho da carne. Mas era uma enfermidade que ele orava para Deus tirar. Está lá em 2 Coríntios 12. Quando você lê essa passagem bíblica, lá de 2 Coríntios 12, você vai ver Paulo falando isso, claramente. 12, 7 a 10, nós não vamos ler aqui. Mas depois você pode ler em casa. Ele orou, Senhor, tira isso de mim. O Senhor não tirou. Pronto.
Ok? E aí nós vamos ler aqui, para encerrar, vamos ler aqui 1 Timóteo 5:23. E eu quero que todo crente preste atenção nisso. Todo crente. Isso. Não bebais mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Vai lá, lê de novo. Não bebas somente água, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Isso. Deixa eu colocar aqui. Frequentes Enfermidades. enfermidades. Olha aí. Vamos analisar aqui. Olha aqui, ó. O pastor leu aí. Frequentes enfermidades. Essa palavra frequente, olha aqui, ó. Piknās, do grego. Piknās, sabe o que quer dizer? Muitas. Muitas. Se você analisar, essa expressão piknās fala de numeroso e também fala de frequente. O problema estomacal que Timóteo tinha gerava nele diversas enfermidades, não era só uma. Você entender agora? O Timóteo pregava o evangelho, fazia a obra, mas ele era o quê? Doente. 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 Essa expressão aqui, asténias, aqui do grego, ó, está aí no texto original, olha aqui, ó, asténias. Essa expressão, sabe o que ela quer dizer? No próprio texto grego que eu estou aqui, fala de fraqueza, fala de doença. Ou seja, esse problema estomacal dele gerava nele fraqueza, gerava nele o quê? Doenças. Mas Deus diz para Paulo, meu poder se aperfeiçoa onde? É na fraqueza. Aí se você analisar, nesse próprio texto aí, quem é que está doente também? Trófimo. É assim ou não é? Trófimo também ficou doente. Irmão, a Bíblia é linda. Porque às vezes a pessoa diz, o pastor não tem fé. Eu tenho fé porque eu acredito que um dia, tudo que é de doença que tem no mundo, que ataca a crente, um dia vai perder. Tragada foi a morte. Onde está a morte? Vai perder. Porque nós vamos receber um corpo glorioso, que nunca mais a doença atinge. Esse é o propósito da salvação, que está aliado também à cura divina. Está aí. Vamos ler rapidinho aí, Mateus 8:17, João 5:5 e Gálatas 4:13. Rapidinho, vamos lá. A gente... Isso. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Isso. João 5:5. Isso. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Pronto. Gálatas 4:13. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. 4:13. 4:13. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza da carne. Eita, rapaz. É linda a Bíblia, irmão. Eu vou encerrar aqui. Vocês sabiam que teve um profeta de Deus, que ele tinha poder, abriu o Jordão, ele tinha glória, ele tinha força, ele fazia milagres, ele operava. E ele adoeceu e morreu de uma doença. Leia aí, 2 Reis 13, verso 14. Aí você vai saber quem é. Eita, coisa boa, é a Bíblia. 13:14. Isso. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei... Para aí. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. Eu pergunto, ele morreu da doença que ele estava doente? Morreu da doença. E não era homem de Deus? Era. E não fez tanto milagre? Mas morreu. Morreu da doença. Acabou a vida dele? A vida acabou. Humana acabou. Humana. Mas ele tem agora a vida? No céu. Imortal.
imortal. Então, crente pode adoecer, crente pode passar por essas provas. Agora, nós queremos dizer para você, eu usei essas duas referências, Piquinás e aqui, ó, as Teneias, só para vocês terem essa ideia. O mais importante é que, meus irmãos, eita glória a Deus, vamos findar e vamos ficar até em pé agora. Todos os pastores aí, os professores. Nós vamos encerrar, mas eu quero deixar aqui. Eita glória a Deus. Vê aí, pastor Luiz. É no 21. Apocalipse. Eita, vai. Oh, glória a Deus. Vai acabar tudo, meus irmãos. Porque a salvação de Cristo, ela traz primeiro o perdão dos nossos pecados, a redenção. Mas ela também traz a cura para o corpo, porque nós vamos receber um corpo glorioso. E vai acontecer assim. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Eita, Deus. E não haverá mais morte, Eita. nem pranto, Eita. nem clamor, Eita. nem dor. Eita. Porque já as primeiras coisas são passadas. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. É por isso que a gente canta, né? Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, pronto, acabou, passou. Viva fiel, seja crente, seja santo. Os que já foram antes de nós, irmãos, estão melhor do que nós, porque eles terminaram a batalha deles aqui, e nós vamos continuar. Lê aí, pastor Luiz, 14, 13 de Apocalipse, só para você ver o que aconteceu com os nossos irmãos que partiram nesse momento aí do Covid. Fique triste não, olha o que aconteceu, vamos lá. Isso. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Para aí, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Eita Deus, vai. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos. Eles estão descansando. E as suas obras os E sigam. agora as obras vão seguir. Acabou, irmão. Oh, não é assim? Eita coisa boa a Bíblia. Eita coisa boa. A salvação que Jesus nos deu, ela é extensiva, tanto para o perdão dos pecados, como para a cura de toda enfermidade, porque vamos receber um corpo glorioso. Aí lá na harpa tem, no céu não entra pecado. Eita, glória a Deus. Fadiga, tristeza e dor, não há coração quebrantado, pois todos a Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades da glória que lá hei de ver. Oh, que gozo eu vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Meu Deus, meu Pai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Que cada crente que está com o coração partido, essa esposa, esse filho, esse pai, que seja consolado agora com a tua palavra. Nesse mundo nós temos dores, nesse mundo nós temos fraquezas, gemidos, lágrimas, por causa das doenças. Mas hoje nós aprendemos que o Senhor traz a salvação e também a cura para a nossa vida. Que cada crente continue firme, sem largar a cruz. Porque nós vamos chegar do outro lado, onde a tristeza e a dor terá fim. Porque no céu é lugar dos santos, santos glorificados. Senhor, teu filho e tua filha que escuta a tua palavra agora. Eu sei que se o Senhor quiser agora curar os enfermos, pelo teu poder e pela tua soberania, tu fazes isso. Mas nós oramos também, que cada crente saiba que a nossa vida não é só aqui. Nossa vida não é só aqui. Nós ainda temos que passar pelo processo da transformação do corpo, para glorificar o teu nome lá na eternidade. Pai Santo, ser com a tua igreja, ser com os teus filhos. Guarda-nos dessa doença, dessas moléstias. Preserva-nos a vida para nós, para a tua igreja e para nós darmos glória ao teu nome nesta terra. Nós queremos viver ainda, é para pregar o evangelho, para glorificar o teu nome.
sabendo que tanto faz, como diz Filipenses 1:21, para mim viver é Cristo e eu morrer é lucro. Abençoa a tua igreja, abençoa teus filhos, cura nesta hora, em nome de Jesus, amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos, que todos digam amém.